Então, pessoal, um assunto que tem dado muito o que falar nos últimos dias é a tal da base secreta que supostamente a China teria instalado lá em Cuba para espionar os Estados Unidos, dado que a ilha caribenha ali, governada com mão de ferro por um governo comunista e, portanto, ideologicamente próximo da China, fica geograficamente próximo do território norte-americano, é um lugar muito estratégico para esse tipo de coisa. Então, o Wall Street Journal divulgou essa informação recentemente, poucos dias atrás, e ontem ou hoje saiu uma nova informação no New York Times com base no depoimento de um funcionário do governo norte-americano de forma anônima, confirmando isso aí e mais, dizendo que o governo dos Estados Unidos já sabia disso aí há algum tempo. Na verdade, essa história começou lá atrás ainda durante o governo Trump, né? Vamos dar uma olhada então nessa história, quais seriam os objetivos chineses com essa questão da espionagem aí, quais seriam as repercussões disso num futuro próximo. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, com valores esporádicos, não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, não é? Então, conforme eu disse, foi publicado aqui no dia 10 no Wall Street Journal, estou gravando isso aqui no dia 12, então foi no sábado passado, a informação, a notícia aí de que supostamente a China teria instalado uma base secreta em Cuba que estaria funcionando desde 2019 para espionar os Estados Unidos aí nessa história, não é? E aí parece que em 2021, quando Biden assumiu o governo dele, ele foi informado de que a China tinha sim um plano, um projeto para aumentar a rede de espionagem dela na região ali na América do Norte e também, por que não, na América do Sul. Se Cuba é próximo ali dos Estados Unidos, ela também não é muito distante de outros países que potencialmente podem representar um risco ou uma oportunidade para os Estados Unidos. A própria Venezuela está muito próxima ali, inclusive, que é outro país que tem um alinhamento ideológico com esse tipo de governo aí, do qual a China também desfruta, não é? Se é que se pode chamar isso aí de desfrutar. Então a notícia trouxe aqui que essas ações chinesas também se espalham para além das Américas aí, o Oceano Atlântico, naturalmente, que é a grande zona de contato, digamos assim, da China com os Estados Unidos, o Oriente Médio, a Ásia Central, a África e o Indo-Pacífico. Na África a coisa é bastante séria também, diga-se de passagem, falei sobre isso aqui algumas vezes no meu canal, inclusive. E aí, de acordo com esse texto do Wall Street Journal, a China estaria instalando então uma base secreta de espionagem em Cuba a apenas 160 quilômetros da Flórida, que não é absolutamente nada em matéria geográfica, né? Um espaço mínimo e que garantiria sem dúvidas a possibilidade de que essa base aí pudesse interceptar ligações telefônicas, mensagens, sinais enviados aí via ondas eletromagnéticas, né? Seria muito fácil para uma base instalada aí nessa região interceptar esse tipo de sinal. Como disse o Wall Street Journal, a China teria o projeto aí de gastar bilhões de dólares para garantir que esses serviços de inteligência instalados em Cuba pudessem coletar comunicações eletrônicas em todo o sudeste dos Estados Unidos, ou seja, não apenas na Flórida, que é mais próxima, mas também em regiões importantes, regiões-chave para os norte-americanos, onde eles possuem bases militares instaladas. E além disso, eles também poderiam monitorar o tráfego de navios norte-americanos naquela região ali do Caribe, não é? Apenas corrigindo, a reportagem do Wall Street Journal foi na quinta-feira, dia 8 de junho. Dia 10 saiu outra reportagem complementando esse tema aí. Mas a Casa Branca, em resposta a essa reportagem da quinta-feira, falou que a informação era imprecisa, ou seja, não negou, não falou que não existe base nenhuma, disse apenas que é imprecisa. E pois bem, conforme eu falei e conforme foi apurado pelo New York Times, um funcionário dos Estados Unidos, do governo norte-americano aí, falou que existe sim essa base e que o governo já tinha consciência disso, uma base que estaria em operação desde 2019, inclusive, ou seja, antes mesmo do governo Joe Biden, desde a época do Donald Trump. Então, esse funcionário afirmou que o governo norte-americano tem consciência desses planos e está trabalhando para impedir que a China consiga espalhar a sua influência pela região. E ele disse, inclusive, que a administração, o governo Biden, conseguiu atrasar os planos chineses, mas ele não explicou como isso foi feito. O John Kirby aqui, que é porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, ele havia negado em partes, né, as informações veiculadas na
quinta-feira passada, a primeira notícia que saiu nesse tema aí, dizendo que elas são imprecisas conforme a gente viu aqui. E ele disse o seguinte, assim, de uma forma um pouco vaga: temos tido preocupações reais sobre o relacionamento da China com Cuba e desde o primeiro dia desta administração Biden, estamos preocupados com as atividades da China em nosso hemisfério e no mundo. E aí não ficou claro pelas informações se existe aí um acordo entre China e Cuba para aumentar essas atividades de espionagem, em que pé essa coisa estaria. Porém, um outro funcionário norte-americano que está familiarizado com essa questão de inteligência e tudo mais, afirmou, né, ele até insistiu, conforme traz a notícia aqui, que China e Cuba fecharam um acordo para aumentar as capacidades de espionagem existentes atualmente. Como era de se esperar, o governo de Cuba negou essas afirmações aí, disse que essa denúncia de instalações de espionagens chinesas no território cubano era uma especulação caluniosa. E aí, de fato, eles pontuam aqui que a China está tentando fazer esse tipo de coisa, aumentar a sua rede de influência, tanto econômica quanto militar, sua rede de espionagem ao redor do mundo há algum tempo. Já existe esse plano, ele é bem conhecido e tudo mais. Porém, instalar uma base de espionagem a 160 quilômetros do território dos Estados Unidos, da parte continental dos Estados Unidos, né? Nós estamos falando aí do Havaí, de outro território ultramarino, ou de uma base militar dos Estados Unidos fora do seu território. Não, estamos falando Estados Unidos continental, né? Então, isso é uma coisa muito mais ousada do ponto de vista geopolítico, podemos dizer assim, uma coisa assim surpreendente, não é? E aí, conforme foi pontuado também, levanta-se a questão daquele balão de espionagem chinês, que supostamente era chinês, depois a coisa foi meio desmentida e tudo mais, mas vai se juntando esse tipo de coisa aí, esse tipo de situação envolvendo espionagem, envolvendo atuações chinesas próximas do território norte-americano. E aí, é claro que a gente tem que lembrar daquela crise dos mísseis lá de 1962, quando Cuba foi o pivô de uma crise terrível que quase arrastou o mundo para a Terceira Guerra Mundial, uma crise envolvendo os próprios Estados Unidos aqui e a grande potência mundial da época, que era a União Soviética, né? Então, os soviéticos instalaram mísseis próximos do território norte-americano, a mais ou menos essa distância aqui, uns 160 quilômetros, lá em Cuba mesmo, utilizando a ilha como trampolim para lançar ataques nucleares contra o território norte-americano. O caldo esquentou bastante, quase entornou, mas eles conseguiram diplomaticamente resolver a questão, até porque todo mundo sabia que a situação ficaria feia para todos os lados, não haveria vencedores nessa história. Então o pessoal deu uma acalmada nos ânimos, nós nunca mais chegamos perto de ter uma terceira guerra mundial, ou pelo menos não tão perto quanto em 1962, naquela crise dos mísseis. Mas, novamente, Cuba, ao que parece, está sendo o pivô aí de pelo menos algum atrito entre os Estados Unidos e a China. A situação, naturalmente, é diferente, não estamos falando de uma coisa com a mesma proporção que a crise dos mísseis, mas o fato é que isso sim causa algum atrito, né? E até que ponto Cuba estaria disposta a embarcar nisso aí contra os Estados Unidos é a grande questão, né? O quanto ela abriria mão de sua própria soberania para permitir que a China se estabelecesse ali, quem sabe até de forma militar, o que seria algo bastante problemático e faria essa tensão escalar bastante. Certamente você sabe, ou já ouviu falar, que na época da crise dos mísseis, lá em 62, o Che Guevara sabia que uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética por conta dos mísseis instalados em Cuba representaria aí a obliteração total da ilha caribenha, né? Cuba iria desaparecer do mapa, ele estava plenamente consciente disso, mas ele aceitou de boa, para ele era um sacrifício válido em favor da revolução comunista no mundo, né? Então, olha o grau de psicopatia do herói da esquerda mundial, Che Guevara, né? Mas então, até que ponto Cuba estaria disposta a ceder espaço, ceder soberania para a China se instalar por ali? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Quem sabe, uma vez que isso veio à tona agora, a China deu uma abaixada nessas tensões, deixa essa história de espionagem, e pelo menos nessa base, um pouco de lado, para o caldo não esquentar muito, né? Vamos torcer, pelo menos, para que isso aconteça. Mas aí, qual é a sua opinião sobre essa história? Deixe aí embaixo nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.